Muito bem, como este é um programa feito por gentlemen, eu vou abrir aqui então a palavra com a Ana Paula, representante feminina aqui nesse programa. Ana, como você já disse, muita gente não teve uma boa noite, é uma decisão muito difícil, mas então eu queria as suas considerações iniciais e depois a gente vai partir para um debate sobre o Senado e o andamento da PEC. Bom, eu acho que eu posso trazer um pouco da visão lá de fora, né, do que o Brasil se tornou depois da Lava Jato, depois das prisões da Lava Jato. Até para investidores estrangeiros, o Brasil começou a se tornar um país mais sério, um país onde a luta contra a corrupção estava cada vez mais forte, o embate estava forte. Então, o que aconteceu na noite passada é um tombo grande não só para os brasileiros que tanto querem ver pessoas corruptas na cadeia, mas para investidores, até para a parte econômica lá fora, até para como o Brasil passa a ser revisto agora lá fora. Então, é uma preocupação que nos Estados Unidos, professores, cientistas políticos que eu convivo lá, existe essa preocupação, mas e agora? Como é que vai andar uma agenda econômica com uma insegurança jurídica tão grande? Muito bem. Senador Major Olímpio, acho que o próprio ministro Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato, ele soltou uma nota hoje dizendo que no voto do ministro Dias Toffoli, o voto que foi decisivo, há uma menção de que o Legislativo pode sim, a partir de agora, modificar essa regra, essa derrubada da prisão em segunda instância. Queria que o senhor, de uma forma ali didática, para quem não entende muito o que é uma proposta de emenda constitucional, precisa de quantos votos, né? São 3/5 da casa, tem também o andamento na Câmara dos Deputados, onde talvez seja um pouco mais difícil, os votos não são tão personalistas, as bancadas são enormes, tem muitos interesses ali de gente com até o pescoço, com denúncias, enrolados na Lava Jato, ou se não apadrinhados ou padrinhos de quem também está com a corda no pescoço. Então, de uma forma bem didática, explique para quem nos acompanha como o Congresso pode reverter essa vergonha que o Supremo Tribunal Federal proporcionou ao país. Pode reverter, sim. Aliás, os atletas brasileiros de grande perfil e de grande renome são legalistas. Eu tenho a Leila do vôlei lá, que está com a gente nessa mobilização para fazer um monte de mudança no nosso país. O Toffoli, na terça-feira, nós tivemos com ele, foram 12 senadores que nós fomos levar uma carta de 43 senadores dizendo, pelo amor de Deus, para o povo brasileiro. E ele nos adiantou isso, disse, olha gente, eu vejo pertinência de ser mudado por uma alteração da Constituição. E por que isso, gente? Porque muita gente discute, principalmente defensor de bandido, que não dá para mudar nem mudando a Constituição, porque tem um artigo, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais de cada cidadão. E lá nesse inciso 57 diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou uma sentença transitada em julgado, fazendo a exceção às medidas cautelares, as prisões provisórias ou preventivas. Então, como diz que, em tese, os incisos do artigo 5º seriam cláusulas pétreas, para o cidadão entender, pétrea vem de pedra, que não pode ser quebrado, não pode ser mudado nem por emenda constitucional. Mas o ministro já sinalizou, e outros ministros também, dizendo não. A pertinência, sim, que não seria uma cláusula pétrea. E é por aí que nós temos que andar. Aí nós já temos proposta de emenda constitucional, uma PEC, que está tramitando no Senado, é a PEC 5, do senador Oriovisto, com a relatoria da senadora Selma, que também já relatou, mudando o artigo 93 da Constituição, dizendo que se for um acordo, uma decisão colegiada, uma decisão de tribunal, na esfera criminal, deve ser executado imediatamente a decisão colegiada, o acordo. Aí pode prender, sim, já na segunda instância.
Na Câmara, que o nosso sistema aqui no Brasil é bicameral. Nós temos a Câmara que representa o povo e o Senado representa os estados. Na Câmara nós temos também um projeto tramitando. Esse projeto, ele vai mudar esse inciso 57, fazendo a ressalva da possibilidade da prisão em segunda instância, já no inciso 57. Esse eu vejo mais difícil, mais fácil de ser quebrado o galho dentro dos trâmites judiciais para aqueles que não são afetos à área jurídica. Mas, de qualquer forma, para você votar uma alteração da Constituição, você precisa de 308 votos, 3/5 dos 513 deputados, 308 votos em 2 votações. Você vota 2 vezes. Você vota num dia, 5 sessões, você vota de novo para confirmar. Para dizer, ó, Constituição é coisa muito séria, não dá para votar e depois voltar atrás de uma hora para outra. No Senado também são os mesmos 3/5. Dos 81 senadores é preciso que 49 senadores votem a favor 2 vezes. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos brigando nesse momento, esse programa está sendo fundamental. A Simone Tebet é presidente da CCJ, minha querida amiga senadora do Mato Grosso, está na tua mão pautar logo para terça-feira. Aqui a conversa não é para cima deles? Então a conversa agora é na emergência mesmo. Muito embora na terça-feira haja uma dificuldade, que só está programada uma sessão do Congresso para promulgação da reforma da Previdência. E no dia 13 e 14 vai ter o encontro dos BRICS, dos chefes de estados, então vai ter garantia de lei e ordem, não pode circular lá pelo plenário. Já foi aquele motivo, Câmara e Senado já suspenderam as atividades, Toffoli ontem também já suspendeu, porque em Brasília às vezes tem, que nem Fórmula 1, tem treino de feriado. Então tem o feriado na sexta, já faz o treino terça, quarta e quinta. Então vai depender muito da presença de senadores. Nós temos até um movimento chamado Muda Senado, que tem 21 senadores, Cajuru e Girão fazem parte, Leila também, que nós vamos estar lá. Vamos estar para fazer uma sessão extraordinária já na terça-feira e vamos tentar, se não, na outra terça. Exatamente, já que é quase então uma pré-reunião da bancada no Senado, vamos passar a bola então para o senador Eduardo Girão. Queremos ouvi-lo então, senador, sobre evidentemente a decisão de ontem, mas sobretudo nisso que o Major Olímpio já está adiantando, que é o andamento dessa PEC que muitos brasileiros, que inclusive vão às ruas nesse final de semana, nesse sábado, há movimentos convocados em 93 cidades do país, especialmente aqui na capital paulista, na Avenida Paulista, mas muita gente aguarda por um andamento dessa proposta de emenda constitucional, senador. Muito boa tarde, Silvio, muito boa tarde, meu irmão querido Major Olímpio, também a Ana Paula, o Adriles. É um momento dramático do país, que nós precisamos reagir, porque o crime já reagiu, né? E foi de forma muito efetiva, como eu falei na última vez que eu participei do programa, não é um poder só, foram os 3 poderes que começaram esse desmanche da Lava Jato. E ontem foi um golpe fortíssimo, que essa manifestação de amanhã, em várias capitais do Brasil, eu faço aqui uma conclamação que as pessoas participem, porque se tem uma coisa que um político sente é a população chegando próximo, a população fazendo apelo, e isso aí é algo que tem repercussão. O Major Olímpio aqui dentro do Senado, coerente com o que sempre pregou na campanha e vem praticando aqui nessa casa, sabe que essa PEC é para amanhã. A gente não pode perder esse time. Segunda-feira, eu já falei hoje de manhã, Major Olímpio, com a Simone Tebet, com a senadora Simone Tebet, ela estava no seu estado, foi muito receptiva, está preocupada porque está sentindo um clamor da população brasileira que quer a ética no Brasil, que quer o combate à corrupção, que a impunidade seja realmente combatida de forma forte no nosso país, e ela está chegando 4h30 da tarde aqui em Brasília, na segunda-feira, e já vai direto na sala do presidente Davi Alcolumbre,
O senhor também, seria muito importante a presença. Já falei com a juíza Selma também, que vai junto conosco. O grupo do Muda Senado e outros senadores precisam reivindicar a pauta para, no máximo, terça-feira. Porque, como bem foi colocado pelo senador Major Olímpio, quarta-feira vai ser difícil a gente conseguir fazer alguma coisa aqui no Senado. Muito bem, agora o Adriles vai fazer as considerações dele. Na sequência, teremos também a participação de mais um senador, Jorge Cajuru. Silvio, eu acho que esse talvez seja o dia mais trágico da história das instituições. Muito se diz no Brasil que se deve respeito às instituições para a preservação da democracia, mas é triste quando a maior instituição do judiciário brasileiro, o STF, não respeita a si mesma e, de certa forma, julga a si mesma como culpado pelo próprio povo brasileiro. Eu acho indecente e imoral esse tipo de pseudo-discussão de jurisprudência, porque essa discussão já foi feita em 2009, já foi feita em 2016. A gente sabe que a mudança de opinião de pessoas como Gilmar Mendes, que foi, de certa forma, o voto de Minerva do 6-5, foi por questões circunstanciais, por ressentimento da Lava Jato, foi por haver amigos ou parentes implicados, como Michel Temer, Aécio Neves, vamos ser bastante claros aqui, que são réus amigos e próximos dele, que ele gosta de soltar. Foi por uma autopreservação de um tipo de elite podre, que manda, que desmanda, que quer privilégios de desmandos há séculos nesse país. A Lava Jato foi o maior movimento da história da República de combate à corrupção. O STF derrubou todas as medidas protetivas que deram garantia à Lava Jato de fazer esse combate efetivo à corrupção. E a gente está esquecendo de um personagem aqui, eu tenho que lembrar, que é o Lula, que é outra coisa muito triste, uma simbologia... É que a gente está tentando não lembrar muito dele agora. Uma simbologia patética. Olha, eu nunca fui um homem de esquerda. Ainda não. Eu nunca fui um homem de esquerda, nunca fui petista, mas sempre, ao menos, tive um grande respeito pelo contraditório de pessoas que se dizem de esquerda, que querem mudar o mundo, querem melhorar o mundo. Note bem, Silvio, essas pessoas que estão gritando hoje Lula livre, comemorando, o que elas percebem no Lula? Um homem que representa a ascensão dos pobres ao poder, um homem que representa a liberação dos pobres. Quem que vai ser mais prejudicado por essa decisão que só libera bandido em quarta instância? São os pobres. Porque os pobres, eles não têm grana para pagar advogado até quarta instância. Os pobres são condenados antes de uma condenação em prisões preventivas, antes de uma primeira instância. São eles exatamente os mais crucificados por essa decisão espúria. Então, os petistas, os lulistas que agora gritam Lula livre, estão exatamente jogando para as ralés os pobres, que são as piores vítimas dessa decisão espúria. Agora, sendo objetivo, vendo o futuro, já falei do passado, não vai haver, vamos ser sinceros, né, senador? Nenhum tipo de mobilização da Câmara. O Silvio bem falou que tem interesses espúrios pessoais de gente que está sendo julgada, condenada, que acha ótimo, está aplaudindo em silêncio esse julgamento. Que se não houver uma mobilização popular gigantesca, rigorosamente nada vai mudar. Essa pauta é suprapartidária. O que tá em pauta aqui é o jogo da impunidade histórica brasileira. Se não reverter essa decisão canhestra e canalha do STF, a gente não vai mudar nada nesse país. Exatamente. Major, senador, deixa eu chamar aqui para a nossa conversa, agora sim conectado, senador Jorge Cajuru, muito boa tarde, obrigado pela gentileza de participar desse debate num dia tão importante para o nosso país. Quem agradece sou eu, Silvio, por dois privilégios. O primeiro, participar de um debate ao vivo e isento como este, de uma histórica rede Jovem Pan, de um histórico tuta, empreendedor do rádio livre, do jornalismo livre. Segundo, porque estão aí dois senadores que eu gosto de graça, que eu os admiro de graça, o Major Olímpio e o senador Girão. Me permita, eu estou aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para participar de um evento sobre o diabetes, que é uma causa que eu amo, não abro mão, como empregado público que sou. Esse barbudinho aí de camisa branca, desculpe falar. O Adriles, qual é o nome dele? o Adriles Jorge, nosso comentarista. Eu sou um tapa-buraco da Jovem Pan. Não é verdade, é nosso comentarista. Adriles Como é que é o nome dele? Adriles.
Adriles, senador. Esse Adriles aí, ele falou tudo o que eu queria falar. Perdão que eu juro. Ele está certíssimo. Tudo que ele falou eu avalizo. E outra coisa, eu quero convocar um amigo, irmão, que está aí ao vivo. Pergunte a ele se é mentira minha. Até porque, para mim, quem mente também rouba. O senador Eduardo Girão, ele subiu à tribuna um mês atrás, lá no Senado, e ele estava otimista. Ele acreditava em um outro placar, diferente daquele de ontem à noite, sórdida noite, sombria noite, do Supremo Tribunal Federal. Pergunte a ele, Eduardo Girão, o que eu falei quando pedi uma parte a ele. Eu disse, senador, deixe de ser otimista. Isso não vai acontecer. Esquece. Os criminosos serão liberados. O placar será 6-5. Eu revivi, como disse ao Vanderlei Nogueira, da mesma querida Jovem Pan, eu revivi meus tempos de comentarista esportivo, em que eu adivinhava um placar de jogo de futebol. Eu falei que seria 6-5 dessa maneira. O Eduardo Girão está aí ao vivo na Jovem Pan e é testemunha. Portanto, um mês atrás, eu antecipei tudo isso. Eu antecipei tudo isso, sabia de tudo isso, o Major Olímpio sabe da minha opinião qual que era. Então, eu tinha certeza, pizza, pronto, acabou. E eu concordo com os comentários anteriores aí, desse jovem que eu não conhecia, passei a admirá-lo. Muito obrigado. Eu concordo com ele. Lá no Congresso nós vamos enfrentar, Girão, Major, uma guerra, porque a maioria tem rabo preso, a maioria tem problema, a maioria deve. E aí é só quem não deve que vai votar do jeito que o Brasil quer, que vai querer essa PEC para segunda-feira. Então, por favor, não vamos ser aqui, como os ministros gostam, para concluir da minha parte, inicialmente, como os ministros gostam nos julgamentos, eles falam palavras difíceis para a nação brasileira não entender. Como eu não sou analfabeto, e eu li mais do que eu vivi, então eu também vou gozá-los. O Gilmar Mendes da vida, esses bandidos da vida, tipo Gilmar Mendes, eu vou gozá-los, eu vou ironizá-los. Então eu vou dizer, Gilmar Mendes, eu não sou bonzo. Ou seja, pouca gente vai entender o que significa bonzo. Antes de recorrer ao dicionário, eu vou antecipar. Bonzo é ser hipócrita, é ser dissimulado. Eu não sou hipócrita. Vai ser uma guerra também no Congresso, onde está cheio dos mesmos Gilmar Mendes e Toffoli da vida. Chega, eu tô com o saco cheio, desculpem. Pois é. Ana, você que tem aí uma visão de fora, né, mora nos Estados Unidos, você citou isso no seu comentário anterior, você acredita ainda que o Congresso brasileiro pode fazer isso andar? Depois de ouvir 3 senadores, evidentemente, que estão mobilizados para reverter essa decisão esdrúxula do Supremo Tribunal Federal, mas a Câmara, na minha opinião, é um problema. Eu acho que a gente tem que, como no esporte, quando alguém bate para fora e perde o jogo, a gente nunca fala, foi a fulana que bateu para fora. É meio que o time perdeu. Mas eu acho que na política a gente tem que começar a dar nome a todos os jogadores. Quem vota contra, quem vota a favor, quem está a favor da Lava Jato, quem está a favor da corrupção, quem quer soltar bandido. Os bois têm que ter nomes. Os jogadores, eles têm que ter nomes para que a própria população comece a cobrar pessoalmente, um a um. Agora, é difícil você ler, por exemplo, uma notícia que em agosto a PF fecha o inquérito sobre o Maia de corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 3. Ainda tivemos essa novidade, né? Caixa 3. E aí ontem, infelizmente, o Maia diz que o Congresso não deve enfrentar STF sobre prisão após segunda instância. Quer dizer, e o nosso sistema de pesos e contrapesos, né? As instituições têm que ter independência. Exatamente. Então... Deixa eu só dar uma informação aqui, um break news, nós estamos ao vivo. Acaba de ser expedido o alvará de soltura do ex-presidente Lula. Em instantes traremos mais detalhes. Desculpa, Ana, pode continuar. Não, é inacreditável, porque você lê as aspas aqui do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia. Então, se me permitem, a gente tem que tomar certo cuidado, porque tivemos a oportunidade de ter tratado disso, da segunda instância, em março.
logo depois que o Supremo decidir que ia revisitar o tema, pode parecer que a gente está querendo enfrentar o Supremo. Pelo amor de Deus. E o Olha, nosso eu vou te falar sistema uma coisa, de viu? Sinceramente, independente. Eu vou Isso falar é uma uma coisa má- pra vocês. Ah. Isso se chama, bem no português claro, já que o Cajuru também estava ali, um grande conluio, uma grande armação. Exato. Então, eu vou te dizer uma coisa. A gente vai ficando mais velho, com o cabelo branco, vai ficando mais com o saco cheio, como disse o Cajuru. Em nome do tal equilíbrio social para o país, todos os três poderes, em nome da defesa de cada um com a sua argumentação, dizendo, olha, não mexe com as minhas gavetas que eu não mexo com a sua. Isso é. Eu vou dizer uma coisa pra você, tá aí, ó. Nós estamos querendo, nós estamos ali, ó, com a Lava Togas, com 26 assinaturas. Por que nós não conseguimos 27? Até hoje. Por quê? De 81 senadores. Exato. Na hora que nós falamos, na hora que você fizer um impeachment de um ministro supremo, olha, gente, existe na Constituição, nas constituições todas do Brasil, nós sempre tivemos na República. Nunca foi aberto um processo de impeachment de ministro supremo nem de procurador-geral da República. Nunca! E sabe por quê? É aquele acordo. Você vê como as coisas vão prescrevendo lá no Supremo. Vai vendo. Quantos senadores, quantos deputados foi prescrevendo. Sabe o que é prescrição, minha gente? Passou o tempo e a oportunidade do Estado de punir. Então, nesse momento, esse grande conluio que chegou no dia de ontem, mas agora tem uma coisa. O Toffoli, ele jogou no colo do Congresso ontem no voto dele. Falou, olha, O se Congresso você... devolveu, né? Não. Se vocês fizerem a lei, Vai devolver. a justiça aplica. Então agora, Cajuru, Girão, todo o Brasil... Eu já fiz. Eu Ana apresentei Paula, projeto para de lei você hoje. dizer para os investidores no mundo, a bola está quicando no colo do Congresso. Se a gente deixar para lá, se não votar essa alteração na Constituição antes de fechar o ano legislativo, dia 21 de dezembro, é o tapa decisivo na cara do povo brasileiro. Eles acabaram de dar uma break news aqui, ó. Lula tá solto, gente. O crime compensa. Festa na quebrada. O rei dos criminosos tá solto. A safadeza compensa no nosso Brasil.